Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje um culto um pouco diferente, você está na sua casa, mas nós estamos juntos adorando ao nome do Senhor. O que nos une não é o templo, o que nos une é o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e habita na sua vida também. O pastor Rodrigo, graças a Deus, está bem, está praticamente, plenamente recuperado. E por precaução, hoje os irmãos estão cultuando de seus lares, mas a presença de Deus, eu tenho certeza, te alcançará onde você estiver. Há uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Há uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. A partir de amanhã, nós já teremos o culto presencial. E se você não tem nenhum sintoma, não teve contato direto com nenhuma pessoa contaminada, então você vai poder participar amanhã do culto normalmente, e há uma palavra poderosa de Deus a ser ministrada pelo nosso pastor Clécio. Então não perca amanhã, se você pode estar, esteja aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Isso é temporário, a partir do próximo domingo nós estaremos de volta juntos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Louvado seja Deus. Esse é um versículo muito conhecido, mas há algo de Deus a ser dito para as nossas vidas hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, diaconisa Kátia. Diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você que me assiste de casa, certamente já ouviu falar, e aí isso é dito muitas vezes por muitas pessoas, que nas Escrituras há pelo menos 365 vezes a expressão não temas, ou não tenha medo, ou não desanime. Eu nunca fiz a conta, mas o que eu percebo é que essa expressão ocorre de forma abundante em toda a Bíblia. E sabe por que isso ocorre de forma abundante? Porque a história dos homens e mulheres de Deus é repleta de desafios. A história dos homens de Deus é repleta de impossibilidades, de dificuldades, de desafios. E é por isso que muitas vezes nas Escrituras nós veremos Deus dizendo a alguém: não temas. Não temas. Deus é um Deus motivador. Deus nos incita a avançar. Deus nos incita a continuar. E há uma constante na vida de um cristão. Há uma constante na vida de um cristão que está em crescimento, que está avançando. Há uma constante na vida de uma igreja que está progredindo como a Delago está progredindo. É o desafio. É o desafio. O desafio é constante. O desafio é constante. O desafio é sinal de que há crescimento. Desafio é um bom sinal. Desafio não é um mau sinal. Desafio é o sinal de uma jornada que está em crescimento. É o sinal de uma jornada que está avançando. Deus está ciente das nossas limitações. Deus está ciente das nossas dificuldades. E uma das coisas que os desafios fazem conosco, é uma das primeiras coisas que acontece na nossa mente quando nós somos desafiados, é duvidar das nossas capacidades. Quando eu estou diante de um desafio, eu sempre faço uma medida. Eu sempre tento enxergar até que ponto a minha capacidade é suficiente para superar a dificuldade que se apresenta. Isso é comum quando nós estamos diante de um desafio.
Eu me lembro de Josué, quando vai entrando na terra prometida. Moisés, o grande líder do povo judeu, acabava de ter morrido. E agora se levanta um novo líder, um homem que foi preparado por Deus, mas que ainda não tinha a esperança, a experiência de estar à frente de um povo tão numeroso. Mas agora, Deus faz com que o povo atravesse o Rio Jordão. Todo o povo de Israel atravessa o rio. E Deus escolheu o lugar para se atravessar o rio. Quando o povo termina a travessia, eles estão de frente para Jericó. E Jericó era uma cidade fortificada. E eles estavam diante de um desafio. E agora o que fazer? Porque muitas vezes Deus te conduz, Deus te faz atravessar o Jordão, Deus te coloca de frente com um desafio. O que fazer? A terra de Canaã não está atrás. A terra de Canaã está à frente. Mas não existe Canaã sem Jericó. Não existe terra da promessa sem Jericó. Não existe terra que mana leite e mel sem Jericó. É necessário passar por Jericó. Jericó era a cidade mais forte da região, uma cidade fortificada, uma cidade com muros, e uma cidade que já estava esperando a chegada dos judeus. E de repente, Deus faz o povo atravessar o Jordão de frente para Jericó. E quantas vezes na nossa vida não é assim? Quantas vezes Deus nos leva pelo caminho do desafio? Quantas vezes Deus nos leva pelo caminho do desafio? Deus escolhe o lugar onde o povo iria atravessar o Mar Vermelho. E é terrível porque chegou o momento em que eles estavam entre o mar e os egípcios. Mas a promessa de Deus estava do outro lado do mar. A promessa de Deus, o desafio, estava ali do outro lado. Era necessário atravessar. Era necessário enfrentar o desafio. E agora eles estão de frente para Jericó, uma cidade murada. Sabe qual é a mensagem de Deus para Josué? Não temas. Seja forte e seja corajoso. Não temas, eu irei contigo. Não tenha medo, avance. Sabe o que é importante você saber, meu irmão e minha irmã, você que está em casa me ouvindo? É que o Jordão só se abre para quem está na direção da promessa. Porque se você está entre o Jordão e Jericó, não volte. Não volte, o Jordão não vai se abrir para você. O Jordão só se abre para quem está na direção da promessa. E o Jordão se abriu para eles. Agora eles estavam diante de Jericó. Talvez alguém pode ter pensado, tá ótimo, nós já atravessamos o Jordão. Quantas pessoas param aqui? Quantas pessoas param entre o Jordão e Jericó? Por medo de avançar. Jericó é uma cidade forte demais. Jericó é uma cidade poderosa demais. Eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu vou ficar por aqui. Mas eu já te disse, meu irmão, não existe Canaã sem Jericó. Não existe terra prometida sem desafio. Não existe vontade de Deus sem dificuldades. Ninguém vive a vontade de Deus sem enfrentar desafios. Ninguém. Se você não está enfrentando desafios, eu garanto a você, você não está vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vem acompanhada de grandes desafios. E é nesse momento que Deus te diz, avança. É nesse momento que Deus te diz, avança, avança, avança. Sabe o que acontece quando nós somos desafiados? Um sentimento surge no nosso coração e esse sentimento é universal. Todo ser humano já experimentou o medo. Não há um ser humano que não tenha experimentado o medo em algum momento da sua vida. Esse sentimento é universal. E o medo se manifesta muitas vezes no momento do desafio. E sabe o que o medo faz? O medo potencializa todas as suas fraquezas. Há uma voz interior que todos nós temos, a voz do medo. E ela potencializa todas as suas fraquezas. Essa voz te diz tudo aquilo que você não é bom. Tudo aquilo em que você é fraco. Tudo aquilo que você acha que não pode fazer. E sabe o que o medo faz?
ele não só potencializa as suas fraquezas, ele potencializa toda a força do adversário. Ele faz você enxergar para aquilo que você precisa conquistar, e ele faz você pensar que aquilo é impossível. Não vai dar certo. Quantas vezes essa voz interior nos atrapalhou de avançar para a vontade de Deus? Porque nós tememos, porque nós tivemos medo, porque Jericó era uma cidade muito forte. Sabe o que é que Deus faz? Quando o medo se manifesta no nosso coração, então Deus diz: não temas. Não temas. Não tenha medo. Quantas vezes essa expressão se repete nas Escrituras? Quantas vezes Deus diz a alguém que está preocupado, que está abatido: não temas, porque o seu caminho é um caminho de desafios. Olha como Deus desafiou homens como Gideão. Gideão foi obrigado a enfrentar um exército de milhares com apenas 300 homens. E o que é que Deus diz? Não tema, avança. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas avança. Continua caminhando. A vida de um servo de Deus é uma vida de desafios. Há uma outra situação em que nós somos muitas vezes desafiados. Porque nós somos chamados por Deus para viver o novo. Você não é chamado por Deus para viver o que você já estava vivendo. Você é chamado por Deus para viver algo novo, para viver o diferente, para viver algo especial. Mas você não é só chamado para viver algo diferente. Você é chamado para fazer a diferença. E fazer a diferença é um desafio. Fazer a diferença é um desafio. Eu vejo a história de um homem chamado Jeremias. Jeremias. E quando Deus se manifesta a Jeremias, Deus diz uma série de coisas lindas para ele. Diz: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te ungi para ser profeta às nações. Isso é lindo de se ouvir. Mas Jeremias entende qual é o teor da mensagem que ele teria que repassar. E Jeremias foi chamado para repreender um reino inteiro, o reino de Judá. Isso incluía a sua família, isso incluía os generais, isso incluía os nobres, isso incluía o rei. Era uma mensagem difícil. Então Jeremias diz a Deus: mas Senhor, eu sou apenas uma criança. Veja o que o medo faz. Veja o que o medo faz. Porque nesse momento o medo veio até a mente de Jeremias e apontou tudo aquilo em que ele se achava fraco e pequeno. Ao ponto de ele dizer: eu sou apenas uma criança. Eu não estou preparado, eu não estou apto para a tarefa que o Senhor deseja que eu execute. Sabe o que é que Deus diz para Jeremias? Não temas. Não temas. Eu serei contigo, não temas. Não temas. Sabe o que é que Deus diz a Jeremias? Eu farei com que você não tema na presença deles. Deus diz isso para Jeremias. Deus diz: eu te colocarei como muro alto, como cidade forte. Eles não vão te resistir. Deus disse: não diga que você é apenas uma criança. Tenha coragem, seja forte, seja corajoso, porque eu te chamei para fazer a diferença. Quantos servos e servas de Deus são chamados para fazer a diferença em um ambiente hostil? Quantas vezes você se converte e ninguém mais no seu lar se converte? Quantas vezes no seu emprego, no seu trabalho, as pessoas te tratam diferente por você ser um servo de Deus? Quantas vezes o mundo olha para nós com estranheza? Não temas. Deus te chamou para fazer a diferença. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão dos seus valores. Não ceda nenhum palmo do território ao inimigo. Não ceda. Fique firme na sua posição. Seja forte e corajoso, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Mas eu tenho sido criticado. Fique firme. Mas eu tenho sido humilhado. Fique firme. Mas as pessoas não gostam de mim. Fique firme.
Porque muitas vezes o grande desafio é passar pela solidão. E Jeremias viveu a solidão. Jeremias viveu a solidão. Jeremias reclamava com Deus: Senhor, até a minha parentela, até os meus familiares desejaram me entregar. Jeremias pensou em desistir. Não é só você. Jeremias pensou em desistir. E ele diz claramente. Ele diz: quando eu pensei, não me lembrarei mais dele. Nem falarei no seu nome. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse: mas um fogo ardeu em meu peito. Um fogo ardeu em meu peito. E eu não pude desistir. Um fogo ardeu em meu peito e eu não pude desistir. Jeremias foi humilhado. Jeremias foi lançado numa cova. Deixa ele lá porque ele vai mudar. Deixa ele lá porque ele vai se moldar. Deixa ele lá porque ele vai se adequar. Deixa ele lá porque a mensagem vai mudar. Porque a mensagem dele não é a mensagem que nós queremos. Sabe o que aconteceu? Tiraram Jeremias do buraco. Jeremias, qual é a mensagem? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma, a mensagem não mudou. A mensagem é de arrependimento, a mensagem é de repreensão. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos seus princípios. A pressão do mundo é forte. A pressão do mundo é forte, jovem. Jovem que possa estar me escutando nesse momento. A pressão do mundo contra a sua vida é muito forte. E você está no momento da sua vida em que você quer ser aceito, que você quer ser amado, que você quer ser respeitado, que você quer ter seu espaço e seu lugar. Cuidado com as tentações do mundo. Cuidado porque o mundo está te tentando. Está te tentando abrir mão dos seus valores. Está te tentando abrir mão dos seus princípios. O mundo está tentando conquistar um pouquinho do território do seu coração. Não ceda. Seja forte, seja corajoso. Não temas. Não temas. Deus é contigo. Deus é contigo. Mas assim eu vou ter que sofrer. Mas assim eu vou ter que enfrentar dificuldades. Cuidado. Cuidado com o evangelho que te diz que você será sempre vitorioso. Um evangelho que só te diz que você é príncipe, princesa, que você é cabeça e não é cauda. Cuidado, 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 porque o mundo real te espera. Cuidado, porque o mundo real te espera. Cuidado. Servir a Deus é bom, servir a Deus é maravilhoso. E servir a Deus é difícil. Você precisa entender isso. E você precisa se levantar e lutar. Eu me lembro até hoje do dia em que eu aceitei a Jesus. Eu me lembro exatamente da mensagem e eu me lembro do apelo que foi feito naquele dia. E o pastor pregou uma mensagem sobre guerra, sobre luta, sobre batalha. E no final ele se sentiu tocado a fazer o apelo. E sabe qual foi o convite que ele fez? Existe aqui alguém nessa noite que hoje quer se levantar para lutar as guerras de Deus? Alguém nessa noite hoje que quer fazer parte do exército de Deus? Alguém aqui hoje que quer batalhar? Eu disse sim, eu quero batalhar. Não desista, não desista. Todas as vezes que a voz do medo vier ao seu coração, você resistirá. Todas as vezes que a voz do medo vier ao seu coração, escute a poderosa voz de Deus dizendo: não temas, não temas. Os desafios, pastor Tiago, se impõem às nossas vidas. Quando nós estamos diante de uma grande conquista. Quando nós precisamos fazer a diferença. Mas os desafios também se impõem diante das nossas vidas. Quando Deus deseja nos chamar para alguma coisa que nunca foi feita antes. Quando Deus nos deseja para uma obra que nunca foi feita antes. Quando Deus deseja escrever na nossa vida uma história que não foi escrita na vida de ninguém.
numa pequena cidade chamada Nazaré, uma jovem virgem, recebe a visita de um anjo. E ele entra na casa e diz: salve, agraciada. Ela ficou perturbada. Sabe por quê? Porque às vezes Deus vai se manifestar na sua vida para fazer algo que nunca fez. E você vai se perturbar. E você vai se assustar com a forma como ele vai se dirigir a você. Mas aquele anjo traz uma mensagem poderosa a Maria. Aquele anjo diz a ela: você vai conceber e dar à luz um filho, mesmo sendo virgem. Deus estava avisando para Maria: Maria, você vai viver uma história que ninguém viveu e nunca mais ninguém viverá. A história que você vai viver é uma história diferente de todas as histórias. Você será a única mulher que vai conceber e dar à luz um filho, sem nunca ter tido relacionamento com homem nenhum. Mas sabe o que acontece? Quando Deus te chama para fazer algo impossível, difícil, algo que ninguém nunca viu, o medo vem. O medo vem. E sabe o que acontece? Maria era noiva de um homem piedoso chamado José. E a lei judaica era extremamente rígida com relação aos costumes. E talvez Maria deve ter pensado no seu coração: meu Deus, como vai ser isso? Porque eu não me casei ainda. E as pessoas vão chegar a uma de duas conclusões: ou eu traí o meu noivo, ou eu não respeitei o tempo do casamento e tive relações com ele antes do tempo. Isso acontece. Isso acontece quando Deus nos desafia a fazer coisas novas. Nós pensamos numa série de coisas que podem dar errado. É outra coisa que o medo faz. O medo te mostra tudo que pode dar errado. Tudo que pode dar errado. Mas ele nunca te aponta para o que pode dar certo. Ele te mostra: essa história vai dar errado. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Isso é impossível, isso é muito difícil. Não temas. Não temas. Não temas. Sabe por que você não deve temer? Sabe por que você não deve temer? Está aí no versículo 10 do capítulo 41 de Isaías, que nós lemos no início dessa mensagem. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é a sua garantia. Essa é a sua garantia. Qual é a garantia que eu tenho da vitória? Deus está contigo. Qual é a garantia que eu tenho de que eu vou alcançar aquilo que Deus deseja na minha vida? Deus está contigo. Não tema o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tema. Não tema a voz do medo. Não tema as vozes interiores que te fazem desanimar e desistir daquilo que Deus te prometeu. Avança. Avança. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo. Eu te esforço. Eu te esforço. Eu te dou força. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te sustento. Sustentar aqui é no mesmo sentido de uma estrutura que é sustentada. Deus te sustentará. Deus não permitirá que você caia. Deus não permitirá que você vacile. Deus vai avançar com você. Não tenha medo. Nós estamos vivendo num momento de medo. O mundo está em pânico. E pânico é o medo descontrolado. É o medo dominando a sua vida, a sua mente e as suas ações. Aqui não. Porque Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com você. Não temas. Não temas. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar para a direita e para a esquerda. Pare de olhar para trás e siga adiante, porque a promessa de Deus está diante de você. Avance, avance. Deus quer a igreja avançando. Deus quer a igreja avançando.
Deus quer a igreja avançando no meio da pandemia. E a igreja continua avançando. Não temas. Não temas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde você está agora, o seu lar, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Nós estamos aqui hoje, e eu sei que você está aí no seu lar. Hoje estamos aqui, diaconisa Kátina, evangelista Tiago, irmão Efraim, irmã Kelly. E nós estamos aqui cultuando a Deus, junto com você no seu lar. Amém? Então eu quero que onde você está agora, você feche os seus olhos e eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está com medo. Eu quero orar por você que está com medo de avançar. Eu quero orar por você que o medo tem te paralisado. Quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E o Senhor é Deus. E o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor tem nos fortalecido, nos ajudado, nos sustentado. Meu Deus, e nós estamos avançando na Tua presença e na Tua vontade. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite agora cada lar. Onde há uma pessoa ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa visitá-lo. E onde o medo, Senhor, tem imperado no coração. Onde o pânico tem tomado o sono. Onde as más notícias têm tomado boa parte do dia. Onde as pessoas já não conseguem mais se libertar de ficar o tempo todo pensando na morte. Senhor, nós temos vivido um tempo em que a mídia tem sido de uma morbidez terrível. Em todo o tempo tudo que nós vemos é tragédia, morte, terror. Mas não deixe os teus servos desanimarem. Não deixe os teus servos desanimarem diante dos muros de Jericó. Porque nós já atravessamos o Jordão. Não deixe, Senhor, desanimar no meio do deserto. Canaã está à nossa frente. Dê força agora ao fraco, Senhor. Visita agora em nome de Jesus o medroso. Dê ousadia, dê coragem a ele para ele se levantar, para fazer a sua vontade. Nos dá coragem para fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Nos dá coragem para enfrentar os desafios, porque é nos desafios que nós encontramos crescimento. Seja, Senhor, conosco, por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos Aleluia. adorar o Senhor, amém? Aleluia.